Oi, gente, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início à geografia. Eu vou começar a aula com vocês. Quero que vocês vão lá na página 6. Quero que vocês observem essa imagem que tem aí no livro de vocês. Tem aí uns menininhos, né, olhando o planeta Terra. E aqui nós temos, nessa parte onde a professora está passando o mouse, nós temos o Brasil localizado mais ou menos aqui, ó. O Brasil é o maior país da América do Sul. A América, na verdade, é um continente só, mas nós subdividimos ela em 3 para a gente poder entender melhor, porque ela é muito grande, mas todas as pessoas que nascem na América são americanos, inclusive nós brasileiros somos americanos, os argentinos, os bolivianos, os equatorianos, os chilenos, os mexicanos, deixa eu ver quem mais, os porto-riquenhos, né? E assim por diante, cubanos, todos os países que compõem a América são pessoas americanas. Aí vocês devem pensar, nossa professora, mas eu sempre ouvi falar que americano é só quem nasce nos Estados Unidos. Não, quem nasce nos Estados Unidos é americano também igual a gente, só que eles são norte-americanos. Mas são só eles que são norte-americanos? Não. Por que eles são norte-americanos, professora, e nós somos latino-americanos? Então, nós temos umas linhas que são assim, imaginárias, que se você for lá no planeta Terra, não tem essa linha lá. Essas linhas, elas subdividem o país para a gente poder entender melhor a questão de clima, localização, e mais um monte de coisas. Aí, por exemplo, nós temos a linha que divide o planeta Terra, que hoje eu vou representar aqui com esta bola, tá? Para vocês poderem entender. Ela subdivide o planeta em hemisfério norte, que fica da metade para cima, certo? Deixa eu puxar mais para cá. Então, deixa eu pegar essa linha aqui, ó. Aí. Assim. Essa tá bem no meio. Aí. Então, vamos usar aqui, ó. Esse meio aqui, tá vendo esse desenho aqui, olha? Então, ele vai servir o quê? Pra gente entender que tudo que tiver da metade da bola para cima faz parte do hemisfério norte. Tudo que estiver da metade da bola para baixo faz parte do hemisfério sul. Então, o Brasil, só que o Brasil é tão grande, tão grande, tão grande, que um pedaço do Brasil, a maioria do Brasil está no hemisfério sul, mas um pedaço do Brasil está no hemisfério norte, certo? De tão grande que o Brasil é. Aí, essa linha que divide, linha imaginária, porque eu imagino, que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, ela é chamada de linha do Equador, certo? Mas nós temos outras linhas também que subdividem para a gente poder entender o clima, né? Então, aqui embaixo, nós temos aqui perto da parte mais gelada, deixa eu trazer a bola aqui, parte mais gelada aqui, a Antártida ou Antártica, as duas maneiras estão corretas de falar. Nós temos uma linha aqui que nós chamamos Círculo Polar Antártico. E depois aqui nós temos uma outra linha que nós dizemos que é o Trópico de Capricórnio. Para cima aqui nós também temos uma outra linha que nós dizemos que é o Trópico de Câncer. E aqui em cima nós temos perto da Groenlândia ali, daquele gelo todo que tem lá no Ártico, nós temos o Círculo Polar Ártico. Então, nós temos algumas linhas que dividem ele na horizontal. O que é horizontal, professora? É linha, certo? Quando essas linhas dividem o planeta dessa maneira, nós dizemos que elas são paralelos. Então, nós temos exatamente alguns paralelos. A linha do Equador, o Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer. Quando você já passou ali por Maringá,
você deve ter passado num lugar ali perto de um semáforo que tem uma placa que diz assim, ó, você está passando na linha do Trópico de Capricórnio. É verdade, porque ali é como se fosse aquela linha divisória para você poder entender um pouquinho do clima. Aí vocês devem falar, nossa, professor, então a linha define tudo do clima? Não define tudo do clima, porque também vai depender da altura de que cada lugar esteja. Isso nós chamamos de relevo. Vocês já estudaram isso com as outras professoras, com a professora Lilian, com as outras professoras que deram aula para vocês sobre o relevo. E sabe que quanto mais alto tiver a cidade ou o local onde você estiver, mais fresco e gelado é. E quanto mais baixo estiver, mais quente. Tanto é que Curitiba não é a capital que está na parte mais inferior do mapa do Brasil, mas, no entanto, ela é a capital mais gelada, porque ela está num ponto muito alto. Ela praticamente está ali, ó, vizinha da ponta da Serra do Mar. Então, ela é uma capital muito gelada, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas coisas. Mas o planeta Terra não tem só essas linhas que nós chamamos de paralelos. O planeta Terra também tem umas linhas que se encontram. Olha só, deixa eu trazer daqui para cá. Daqui ele cruza para cá. Tem uma no meio que chama linha de Greenwich. Nós vamos chegar lá. E a partir dessa linha, que divide em hemisfério oriental e o hemisfério ocidental, vocês vão entender que isso vai se dar às horas. E quando essas linhas vão e se encontram tudo uma na ponta, e em cima e embaixo, olha, nós dizemos que elas são meridianos, certo? Então, a partir desses meridianos é que se dão as horas. Porque vocês devem falar assim, nossa, professora, mas por que é que lá no Japão agora são 5 horas da tarde e amanhã, e lá no Japão já são 5 horas da manhã? É por conta disso, gente. Por causa dessas linhas e da infusão dos raios solares, onde ele está batendo primeiro, certo? Então, quando a própria Terra faz sombra nela, então quando bater aqui, ó, o Sol está batendo aqui com os seus raios solares, aqui para trás está escuro, porque a própria Terra faz sombra nessa parte. E ela vai girando, 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 e assim vão acontecendo os dias e as noites, certo? Então, e também depende da incidência dos raios solares. Além disso, a Terra não faz só esses dois movimentos de rotação e translação. Translação, vamos supor que a cabeça da professora é o Sol. É quando ela gira em volta do Sol. Isso demora 365 dias e 6 horas. Por que 6 horas, professora? Porque vocês podem notar que de 4 em 4 anos, nós temos um dia a mais no mês de fevereiro. Esse ano não foi um ano bissexto, nós chamamos esse ano de ano bissexto. Por quê? Ele ocorre de 4 em 4 anos. Façam a conta, 6 horas. Quanto são 6 vezes 4? Não são 24? Então, a cada 4 anos vai dar um dia a mais, ok? Então, aí nós fazemos esse cálculo e o mês de fevereiro acaba ganhando um dia a mais e tem 29 dias. Conforme a Terra inclina, né, ela inclina para um lado, inclina para o outro, acontecem também a incidência dos raios solares. Uma hora ele bate com mais, né? Tem época do ano que lá no hemisfério norte quase nem tem noite, e no hemisfério sul, aliás, lá no Polo Norte quase não tem noite, é meia-noite e tá claro, porque o sol tá batendo lá com toda força, mas aí a Terra vai fazer aquela inclinação, e aí depois lá embaixo tá bem escuro, e depois, quando ela mudou isso, aí inverte a situação. Então, depois que vocês forem na escola, a professora vai pegar um globo terrestre e explicar isso direitinho para vocês. Então, nós vamos lá. Olha esse Conhecendo o Brasil. Aqui está mostrando um pedacinho da América do Sul. E o Brasil está exatamente aqui onde a professora está passando o mouse. Mais ou menos até aqui embaixo. Olha, tudo isso ainda está faltando um pedacinho do Brasil aí. Ok? Então, agora nós vamos lá, professora. Nós temos aí
uma música, né, que é uma canção de brincar, tá explicando um pouquinho da bola para a gente poder entender. Aí nós vamos lá, o Brasil no mundo. Imagine que você está viajando pelo universo e uma aeronave avista a Terra. Você saberia dar localização do Brasil no mundo? E da sua cidade? Observe as imagens no satélite. Olha aí. Vocês estão vendo lá, ó, Fortaleza. Olha lá o Brasil aqui no planeta Terra, que é onde a professora está passando o mouse. E ali, ó, mostrando a Fortaleza realmente. Então, vocês agora vão responder essas questõezinhas que estão aí embaixo. Então, gente, representações espaciais como mapas, fotos aéreas, imagens de satélites, croquis nos permitem localizar pessoas, objetos e lugares. Permitem também conhecer o percurso de um rio, onde estão as montanhas mais altas, ou ainda conhecer as transformações ocorridas em uma cidade com o passar do tempo, por exemplo. Essas representações nos auxiliam na localização de elementos do espaço. Você já aprendeu que os mapas são construídos a partir de imagens aéreas ou de imagens de satélite. Mas para confeccionar mapa é muito importante ter outra informação. Quanto mais perto estamos de uma pessoa, de um objeto, mais detalhes percebemos. E quanto mais longe, menos detalhes podem ser observados. Assim, em nosso dia a dia, podemos enxergar objetos com mais ou menos detalhes, mais próximos e mais distantes. O mesmo acontece com os mapas. Olhem as 3 fotos aí dessa planta, olha só. Então, né, bem nítido essa informação aí. Essas questões aí vocês não precisam fazer. Agora nós temos aqui, presta atenção ali, ó. Vamos ver como isso acontece nos mapas. Observe que este lugar, cidade universitária da Universidade de São Paulo, a USP, São Paulo, está sendo fotografada de um helicóptero em diferentes alturas. Veja as fotos verticais, os mapas com as diferentes escalas. Olha só. Tá vendo? Eles vão criando as imagens, olha só. Então, o helicóptero a 100 metros e ali, olha lá. Foto inteira de 100 metros e olha lá, a foto de 300 metros, já está bem mais distante, ok? E ali fica a representação do desenho, das árvores e tudo mais. Aí acho que deu para entender bem. Esse daqui é um ilustrador que não é o Maurício de Souza, eu vou ler para vocês. Maurício não é o de Souza, é ilustrador de uma editora de livros escolares. Ele trabalha em uma das salas de um edifício em um dos bairros da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. O chefe de Maurício, o senhor Tanaka, encarregou-se de ilustrar um livro de geografia para o 5º ano do ensino fundamental. Uma parte do livro de Maurício terá de ilustrar, tem como título O Brasil no Mundo. O senhor Tanaka disse a Maurício: você deverá representar em quadrados de mesmo tamanho, desde a nossa sala de trabalho até o planeta Terra. Maurício pensou e descobriu como fazer a tarefa usando desenhos, plantas e mapas. Para que as representações coubessem um espaço do mesmo tamanho no livro, ele reduziu cada uma delas quantas vezes fosse necessário. Maurício fez todas as reduções, depois traçou 8 quadrados e, dentro de cada um, desenhou o que o senhor Tanaka pediu. Então, vocês podem olhar aí as imagens que o Maurício, que não é o de Souza, fez. Ali nós temos a representação, olha só, um pedaço aí do Ceará destacado, a editora. Nós temos também o Mapa Mundi, que é um planisfério. E nós temos ali um pedaço da sala de aula, nós temos o município de Fortaleza, lá dentro do Ceará. Olha lá no mapa do Brasil, o pedacinho lá rosa, que é o Ceará. E aqui o continente americano, um pedação do continente americano.
Então, e a vista parcial do bairro. Então, veja só todo esse trabalho aí para fazer um mapa, gente. Então, não é fácil, não. Então, quando queremos representar um objeto ou um espaço muito grande, que não cabe em uma folha de papel, precisamos reduzir o seu tamanho, mantendo sua proporção. Para representar a sua carteira, por exemplo, você pode medir quantos palmos ela tem de um lado, do outro e tal. Depois, você pode representá-la em tamanho menor no papel. Ela estará desenhada de forma proporcional ao seu tamanho real. Podemos também fazer medições mais exatas. Por isso, precisamos conhecer as unidades de medida e de comprimento. Veja quais são. Então, aí nós temos, vocês já estudaram em matemática, o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, o decímetro, que já é uma parte menor do metro, o centímetro, que é menor ainda, e o milímetro. O decímetro seria 1/10 do metro. O centímetro seria 1/100º do metro. E o milímetro, 1/1000º do metro. Ok? Aí nós temos... Aí vamos dar uma puladinha aqui, porque fica muita coisa. Aí nós vamos já para outra página. Só um pouquinho que a professora vai pausar. Agora nós vamos lá na página 20, vocês vão ver que falar dos movimentos que eu falei, de translação, rotação, olha lá. Embora as pessoas não percebam, a Terra está sempre em movimento. A Terra gira em torno de si mesma e leva 24 horas para dar uma volta completa. Não só 24 horas, 24 horas e 24 horas para dar uma volta completa, né? Mas vamos lembrar que na translação ela vai dar 365 dias e 6 horas, que vai dar um dia a mais no mês de fevereiro, de 4 em 4 anos, que eu já expliquei isso para vocês lá atrás. Então, olha lá. A Terra gira em torno de si mesma e leva 24 horas para realizar essa volta completa. Esse movimento é chamado de rotação e tem como principal consequência a ocorrência dos dias e da noite. Grifem tudo isso daqui, olha. Até a noite. Aí vocês podem continuar grifando aí com marca-texto. A Terra também gira ao redor do Sol e leva 365 dias para realizar uma volta completa. Esse movimento é chamado de translação e tem como principal consequência a ocorrência das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Ok? Grifem até inverno. O planeta Terra, com sua forma arredondada, pode ser representado por um globo terrestre ou por um planisfério. Também já expliquei isso para vocês. Quando olhamos um globo, que é uma representação tridimensional, vemos somente a parte da Terra que está virada para nós. Para ver toda a superfície terrestre de uma só vez, é preciso olhar para um planisfério, que é uma representação bidimensional, que é diferente daquela, né, tridimensional. Aqui vocês têm um globo terrestre, olha só as imagens aí de satélite retirada. Aqui vocês estão vendo a América nesse globo, dá para entender bem, né? E o Brasil está aqui, ó, nessa parte mais amarelada aqui, olha. Ok? Ele é o maior país da América do Sul. Olha aqui na página 21, que bacana que tá esse desenho aqui, que mostra como é que os cartógrafos fazem para representar o planeta Terra. Olha só, vou fazendo como gomos de laranja. E aí vocês podem responder a perguntinha lá, a última perguntinha da página 21, ok? Na página 22, nós temos lá os 193 países que temos no mundo, no planeta Terra. Olha lá, tem os 193 países. Veja lá que alguns são muito grandes, como a Rússia. A Rússia é tão grande, tão grande, tão grande, que ela ocupa a maior parte da Ásia e ainda pega um pedaço da Europa. Então, a parte da Rússia pertence à Europa, outra parte pertence à Ásia. Aí tem gente que fala continente australiano. Não existe continente australiano, né? Existe o quê? A Oceania lá, aquele continente lá, chama-se Oceania. A Austrália é um país. Aí vocês estão vendo esse monte de nomezinhos aqui, ó, que
está junto ali, que é a África, onde a professora está passando aí com o mouse, e em cima a Europa. E aqui, ó, os principais países da América. A Groenlândia, que é esse daqui, é um território de um país da Europa. Aqui perto do Brasil também nós temos um que é território da França, chama Guiana Francesa. Então ainda há colônias de outros lugares. Então vocês podem explorar bastante esse mapa, vejam ele, olha lá onde é que está localizado os países que vocês gostam, vai ser bem bacana, e depois a professora vai mandar um mapa e nós vamos estar colorindo aí o que é de mais importante para nós. Na página 23, vocês têm lá mostrando os paralelos e os meridianos, né? E aí dá para você entender um pouquinho daquilo que a professora falou. Olha lá, observe novamente o planisfério da página anterior do globo terrestre, da página 20. Você notou que eles possuem linhas que se cruzam? Você sabe o que elas representam e para que serve? Então peguem o marca-texto de vocês, escrevam aí. Essas linhas, podem colocar imaginárias aí com lapisinho, porque esse livro vai ficar para vocês mesmo. Essas linhas imaginárias não existem na realidade. Elas facilitam a localização dos pontos da superfície terrestre. São as linhas imaginárias chamadas de paralelos e meridianos. Podem grifar aí até meridianos. E aqui vai mostrar, gente, nesse desenho aqui que a professora está passando no mouse, os paralelos e os meridianos. Olha lá, aqui tem um desenho de uma cidade na Parnaíba, no estado de São Paulo. Olha lá, tá escrito assim, ó, aqui passa o Trópico de Capricórnio. Aqui em Maringá também tem uma plaquinha lá que está escrito assim, aqui passa o Trópico de Capricórnio. Então nós temos uma coisa mais próxima que dá pra gente também visualizar. Ali na outra, ó, tem lá, Monumento Marco Zero da linha do Equador. Por quê? A linha do Equador é aquela que divide em hemisfério norte e hemisfério sul. Aí nesse mapa de cima, o hemisfério norte está colorido com amarelo. Já na parte de baixo ele está com o azulado, certo? Já ali, olha, nós estamos lá em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. O oriental ele está para leste e o ocidental para oeste. Por isso que lá no oriental, oriente, onde nasce o sol e assim por diante, ok? Vocês agora vão responder essas questõezinhas que estão aí embaixo. E vocês também já tinham aprendido os pontos cardeais e colaterais. Cardeais norte, sul, leste, oeste. Os colaterais nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Aqui tem as representações deles, olha lá. Você já aprendeu que para nos localizarmos, utilizamos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Além desses quatro pontos principais, existem outros pontos que indicam direções de forma mais precisa. Esses pontos recebem o nome de pontos colaterais. Então aí vocês têm, e aqui embaixo, olha que bacana, vocês têm um mapa do Brasil com a rosa dos ventos. O que é isso, professora? Rosa dos ventos. Nós vamos fazer essa rosa dos ventos quando a gente voltar para a escola. Então, olha só, parece uma estrela. E aqui, olha, ela aqui no Brasil. Olha aí as regiões do Brasil. Então, o Brasil também é tão grande que ele é subdividido em regiões. E o Paraná está na região sul. Olha lá, a região norte é toda aquela de verde, região centro-oeste ela é composta por 3 estados só e mais o Distrito Federal. A região norte tem 7 estados, a região nordeste tem 9 estados, a região sudeste, que é a mais populosa, ela tem 4 estados só. E a região sul, que é a menor do país, ela tem 3 estados. Então, aí olha só que bacana, esse é o mapa do nosso país.